Good day, mate. How you going? G'day, boys. G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e voltei, né, depois de 6 anos e estou aqui no Brasil e tenho trazido aqui algumas experiências, algumas curiosidades, algumas explicações de como as coisas funcionam na Austrália para quem tiver curiosidade, quiser saber a respeito, ou estiver indo para lá, ou qualquer coisa assim. Então, tenho falado a respeito de algumas coisas que acontecem lá e como as coisas funcionam lá. Às vezes é legal até como uma comparação de como as coisas funcionam aqui, como funciona lá, e um ponto de vista um pouco diferente do que a gente tem aqui, né? Para ter até uma experiência um pouco diferente. E hoje eu queria falar sobre o Medicare, que é o sistema de saúde público na Austrália. Como é que funciona isso? Algumas pessoas, quando vão para lá, podem precisar de atendimento médico, né? A gente nunca sabe. Então, eu mesma precisei, enquanto estava lá. Eu passei 6 anos lá, né? Então, uma hora ou outra, não só a gente precisa, como a gente tem que ter aí um acompanhamento para se precaver, né? De ter algum problema. Então, como que isso funciona lá na Austrália? Existe o Medicare, que é o sistema, e ele seria como o SUS, porque é o sistema público de saúde, mas não é igual ao SUS, porque o SUS aqui no Brasil, ele é um sistema que ele é universal. Na sua definição, ele tem essa palavra, ele é universal. Então, sendo universal, ele atende toda e qualquer pessoa, habitante do universo, para ficar aí fiel à palavra, né? Então seria qualquer pessoa do mundo que estiver no Brasil pode ser atendido no SUS. Já na Austrália não funciona dessa maneira. Na Austrália, quem tem direito ao Medicare são as pessoas que têm cidadania australiana, que nasceram lá, ou as que conseguiram a cidadania, as pessoas que têm residência permanente, aquelas pessoas que já estão com o status de residente, ainda não são cidadãos, mas já têm o status de residente, e também tem direito aquelas pessoas que estão com o processo de residência. Então, as pessoas que já deram entrada no seu processo de residência na Austrália já podem começar a usar o Medicare, tá? Então, saindo de um visto temporário e aplicando para um visto permanente, mesmo que você esteja ali no Bridging Visa, que você está aguardando a análise do governo australiano para conseguir essa permanência, você já pode utilizar o Medicare. E quem não tem? E as pessoas que vão para lá com visto temporário, com visto de estudante, com visto de trabalho, com visto de turista ou qualquer outro que esteja aí no escopo do temporário e não do permanente. Essas pessoas, elas são obrigadas a ter um seguro saúde, porque você não pode chegar lá na Austrália e correr o risco de ficar doente e não ser atendido por lugar nenhum, porque você não tem direito ao Medicare, não vai poder ser atendido pelo sistema de saúde pública, você teria que pagar. Os profissionais da saúde lá são muito caros.
e você talvez não teria condições de pagar o valor de um profissional, né? E eles não querem correr esse risco, que daí você não tendo condições de pagar, você vai ficar lá sem atendimento, você vai ficar doente, você vai ficar não vai conseguir socorro, não vai conseguir tratamento, pode até perder a vida no país deles. Eles não querem isso. Então, eles obrigam a pessoa que está aplicando um visto temporário, é obrigado a fazer um seguro-saúde, que no caso dos estudantes se chama OSHC, que seria Overseas Students Health Cover. E no caso das outras pessoas que não têm o visto de estudante, se chama OVHC, que seria Overseas Visitor Health Cover. Então, quando você aplicar, você já tem que ter contratado esse seguro, e senão eles não aprovam o visto. Já tem que estar contratado antes de você aplicar, tá? Eu sempre usei o Bupa lá na Austrália e para mim funcionou muito bem. Não era muito caro e atendia muito bem. Tudo que eu precisei foi muito bem atendida. Inclusive, eu já tinha pago, antes de vir embora, eu já tinha pago a mensalidade, e quando eu fui lá para dar baixa, para falar, olha, estou indo embora da Austrália, não vou precisar mais desse seguro, eles contaram os dias que eu fiquei coberta pelo seguro, até o dia que eu ia embora, e o que sobrava, os dias restantes que eu já tinha pago, eles me reembolsaram. Então, eu achei que eu nem esperava isso. Eu falei, essa parcela já tá paga, deixa aí, tudo bem. Mas eles mesmos tiveram a iniciativa de me reembolsar. Então, eu acho que é uma empresa muito boa. Eles têm a plataforma na internet, tem aplicativo para pedir o reembolso de consultas. É bem prático. Então, eu acho legal. A experiência que eu tive foi com essa. Pode ser que tenha outras também ótimas, e vai depender aí normalmente o agente com quem você vai fazer o visto, seja de estudante ou qualquer outro tipo, ele provavelmente vai te apresentar algumas empresas e você escolhe uma, né? E aí é uma coisa meio individual e vai de caso a caso. Quando eu fui para lá, que eu fui como estudante, e eu já pedi um visto de 6 meses, que estava vinculado ao tempo que eu ia estudar lá, eu tive que pagar esse seguro. Eu ainda estava no Brasil, paguei tudo de uma vez. Então, enquanto eu estava lá, não foi me cobrado mais nada, e eu usei o seguro. Eu cheguei lá, já tive uma infecção no dente logo na chegada, tive que procurar dentista, e o seguro me reembolsou, que eu paguei para o dentista, mas eu não paguei mais nada, porque eu paguei tudo anteriormente. Depois que eu já estava lá, que eu renovei o visto, daí já não havia mais necessidade de pagar todo o tempo. Então, eu pagava a cada 4 semanas, e assim, eu acho que mais ou menos não chegava a $100, eu não me lembro exatamente, mas não chegava a $100 a cada 4 semanas. Então, não é um valor muito alto, e é bem
bem competente, tá? A gente não fica sem atendimento de maneira alguma. É lógico que existem carências, né? Então, existe a carência de 12 meses para doenças pré-existentes e existe a carência de 12 meses para gravidez, porque o parto lá na Austrália também é uma coisa muito cara. E se você contratar e já estiver grávida, eles vão acabar saindo no prejuízo, né? Então, existe essa também, se você já está pagando e aí fica grávida, daí é outra história. Mas eles têm que cobrir, porque já foi contratado. Mas quando você contrata, então tem aí um período de carência de 12 meses. E aí o que acontece? Existe uma lista de médicos, de laboratórios, muito parecido com os convênios daqui do Brasil. Se você for no laboratório ou no médico que está naquela lista, você chega lá, mostra a carteirinha, o médico ou o laboratório recebem diretamente da empresa aí de seguro-saúde. Se você quer ir no seu médico, como eu preferia ir na médica brasileira que eu poderia me expressar melhor, explicar melhor as coisas que aconteciam comigo. Então, a gente paga a consulta e pede o reembolso. Porém, muitas vezes, a consulta é um valor mais alto do que a tabela de reembolso. Eles têm uma tabela, né, com um valor limite que eles reembolsam de cada exame, de consulta, de cada profissional e tal. Normalmente eu fiz alguns exames, mas eu não fui em nenhum profissional especialista. Eu ia nessa GP, que era a doutora Flávia, e muito boa, assim, muito competente, brasileira, e eu me dava muito bem com ela, porque era mais fácil, né, de explicar as coisas que eu sentia, falava português com ela e tal. Então, eu preferia ir lá, mesmo que eu não recebesse o valor completo de reembolso, que normalmente eu não recebia tudo, mas eu recebia assim, praticamente 80% da consulta, então compensava. Quanto a exames, normalmente eu tentava fazer no local onde era coberto aí pelo seguro-saúde, então eu chegava lá só com uma carteirinha, apresentava a carteirinha e não tinha problema nenhum. Porque também não conhecia nenhum local que tivesse brasileiro que fizesse exames, né? Então aí eu tinha que enfrentar mesmo o idioma. Eu fiz um procedimento no ombro, eu acredito que seja uma espécie de infiltração que tem aqui, mas foi um procedimento com anestesia e tal. Também foi totalmente coberto, porque já estava lá há bastante tempo, já estava pagando o seguro há mais de um ano, então a partir de um ano ele cobre tudo mesmo. E assim, sempre fui muito bem atendida. Mas tem essa parte aí que é bom ser explicada, que existe um limite para reembolso. Então, se você quiser passar por um médico que não esteja na lista deles, você paga, aí você entra lá na plataforma, eles vão te pedir todos os dados, você pede, é claro, o recibo, né? E eles vão te pedir todos os dados e vão te pedir uma foto ou, né, um scanner,
o recibo escaneado, aí você coloca lá, e alguns dias depois o dinheiro já entra na sua conta. Você coloca lá sua conta bancária, onde você quer receber esse reembolso. Alguns dias depois o dinheiro está lá na sua conta. É claro, dentro do limite deles, porque a gente coloca o recibo com o valor que a gente pagou. E eles vão ver lá na tabela deles e vão te reembolsar o limite que está na tabela deles. Eu precisei fazer uma tomografia uma vez e eu não quis fazer em outro local porque eu estava trabalhando no hospital na época, lá no Mater Hospital, e eu estava trabalhando exatamente no local que fazia esse exame. Era próximo ali da emergência, e ele atendia ali todos os raios-x e exames que tinham que fazer, tanto os que vinham da emergência quanto das pessoas que estavam internadas no hospital, e exames marcados mesmo, eletivos. Então, eu já trabalhava ali no local e eu falei, eu quero fazer lá, né? Conhecia o pessoal que trabalhava ali. E nesse local tinha tomografia, tinha raio-x, ultrassonografia, tinha vários aparelhos. Então, eu levei o pedido de exame e falei para eles, olha, tudo bem, vocês vê quanto fica, eu pago e depois eu vou pedir o reembolso para o meu seguro. E, na verdade, na hora que eu fui pagar, eles verificaram qual era o valor que o seguro cobria e me cobraram exatamente aquele valor. Não era o valor de tabela deles, normalmente eles cobravam mais, mas para mim eles deram esse benefício e eu nem quis fazer ali porque eu achei que eles iriam fazer isso. Eu quis fazer ali porque eu conhecia as pessoas que iam fazer o exame e eu achei que eu ia me sentir mais à vontade com eles. E foi muito legal eles terem feito isso comigo, né? São muito simpáticos, normalmente, os australianos. Então, é assim que funciona o sistema de saúde. E um outro detalhe também que eu preciso explicar é o seguinte: existe um método, existe um caminho que você tem que fazer quando você vai ser atendido no sistema de saúde australiano, que é o seguinte: você sentiu alguma coisa, você não pode ir para o especialista, você tem que ir para o GP, que é o General Practitioner, que seria assim um clínico geral. Porém, normalmente o GP, ele não estuda medicina, ele estuda um curso para ter uma ideia de como são todas as doenças. Mas você passa por ele e ele vai te encaminhar para um especialista. Se você não quiser passar por ele, você passa pela emergência. Então, 2 caminhos que se tem quando se identifica um problema de saúde. Ou vai na emergência de um hospital, ou vai no médico GP, num profissional GP, e pega o encaminhamento para o especialista. Na emergência também você vai ser atendido pelo médico que está ali atendendo na emergência, e ele vai ou te medicar ou ele vai te encaminhar para o especialista, dependendo da necessidade. Então, esses são os meios. Não é possível que você vá diretamente para o especialista. Se você até conseguir marcar uma consulta com o especialista, na hora que você chegar lá, ele vai pedir encaminhamento. Se você não tiver encaminhamento, ele não te atende. Ele não vai começar do zero o problema que você tem.
Você vai ter que passar por um DP, explicar tudo que você tem para o DP, e aí o DP vai colocar lá na sua ficha tudo que você tem e te mandar para esse médico, para que ele já pegue aí o problema mais mastigadinho e já chega numa conclusão, numa solução mais rápido. Eu acho que é o tipo de sistema para que as coisas funcionem, né? E também a gente tem que levar em conta que eles têm muita falta de profissionais, então não pode ficar querendo que o profissional perca tempo perguntando questões assim mais simples que o DP poderia perguntar e já mandar para ele ali tudo prontinho, né? Eu acredito que seja por isso, não tenho certeza. Mas é isso, então o sistema de saúde lá na Austrália funciona dessa maneira e espero que essa informação tenha sido válida, sido boa para pelo menos alguém, né? Muito obrigada por assistir e bye bye!